E no vídeo de hoje você vai ter uma compreensão mais ampla sobre como pessoas invejosas sempre estão questionando a bondade de Deus em relação à vida de outras pessoas. Isso é importante para preservar sua vida espiritual e também identificar pessoas que estão andando com esse perfil de comportamento. E esse vídeo vai edificar tanto você quanto essas pessoas que você possa conhecer. Então vem comigo! Olá, eu sou Douglas Carvalho, sejam bem-vindos ao canal Segredos Eternos. Nesse canal você está sendo edificado com a Palavra de Deus e sobre vários aspectos referentes ao Reino de Deus. Nas segundas e sextas-feiras nós temos uma série de vídeos relacionados às obras da carne e especialmente nós temos inicialmente falado sobre a inveja numa série de vídeos. Às quartas, temas aleatórios que tratam sobre diferentes nuances da Palavra de Deus sobre a inspiração do Espírito Santo e, lógico, com a participação especial de você inscrito quando você sugere aqui nos comentários algum tema que a gente possa trazer para vocês no canal. E no vídeo de hoje você vai entender um pouco mais da relação entre bondade de Deus e inveja. Você vai ver que pessoas invejosas sempre estão questionando a bondade de Deus inconscientemente e que isso se torna um perigo porque retarda o seu avanço no reino de Deus e seu avanço espiritual em diferentes momentos de sua vida. E antes da gente dar continuidade ao vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para que você possa receber mais notificações referentes a novas postagens que estão sendo colocadas aqui no canal. E lógico, deixa aqui no comentário a sua opinião referente ao tema. O que você acha da relação entre inveja e questionamento da bondade de Deus? E como esse conteúdo pode contribuir para a sua vida espiritual? E vamos ao vídeo. Quando a gente pensa em inveja, a gente vê que muitas pessoas começam a se comparar umas com as outras. E geralmente isso ocorre em ambientes de trabalho e inclusive dentro das próprias igrejas. E o objetivo dessa série de vídeos é justamente te ajudar a avançar no sentido de você colocar para trás essas coisas antigas. Pessoas que invejam outras são pessoas que geralmente desempenham a mesma função ou cargo que outras. E no vídeo de hoje você vai entender como você questiona a bondade de Deus, você acha que Deus é injusto na verdade quando ele começa a abençoar algumas outras pessoas mais do que você. E você vai ver que muitas vezes a ingratidão é um dos principais motivos pelos quais isso acontece. E quem no ambiente de trabalho nunca viu em uma reunião uma situação em que um chefe exalta um membro daquela reunião por se destacar mais no trabalho, ou muitas vezes os parceiros começam a fuxicar uns com os outros de que o chefe foi injusto ao promover determinada pessoa. Isso é típico dos ambientes de inveja. E você vai ver que a Bíblia, mesmo sendo um livro tão antigo, ela faz referências ao modus operandi desses ambientes atuais. Então você vai ver no vídeo de hoje que o próprio Deus, ele se compara a um patrão que delegou em sua bondade, que chamou na verdade em sua bondade plena, trabalhadores para a sua vinha. A passagem que nós vamos nos referir hoje é referente a uma parábola, que na verdade é uma história contada por Jesus, que um patrão ele começa a chamar trabalhadores para trabalharem em sua vinha. E a partir dessa história você vai entender dois aspectos principais. Jesus queria ensinar sobre como o reino de Deus é semelhante, ou seja, como o reino de Deus funciona, e além disso, esses mesmos princípios do reino de Deus podem ser transpostos, podem ser colocados em ambientes mais cotidianos de nossa vida cristã, como os espaços de trabalho ou mesmo atividades desenvolvidas dentro das próprias igrejas. Então, o primeiro ponto que você deve considerar nessa parábola, que nós vamos a partir de agora detalhar, é que Deus, em sua soberania e em sua bondade, que Ele vai ao encontro de pessoas e chama elas para trabalharem para Ele. Eu não sei quanto a vocês, mas no âmbito natural, geralmente somos nós que vamos às empresas ou espaços e colocamos currículos. E geramos expectativas para que nós possamos ser chamados. Ou seja, a ação de querer buscar trabalho é nossa. Mas no início dessa parábola, você vai observar agora que a iniciativa de chamar pessoas foi de Deus. E isso expressa a bondade infinita do nosso Pai de querer sempre abençoar as pessoas, independente das qualidades delas ou não, independente das habilidades delas ou não, ou independente da quantidade de tempo que ela trabalha para Ele ou não. Porque a Bíblia diz: o reino dos céus é como o dono de uma propriedade que saiu certa manhã para contratar trabalhadores para sua colheita. Ele combinou com eles pagar 1 denário por dia e mandou todos trabalharem na sua plantação.
Então nós vemos nesse primeiro momento que a iniciativa de abençoar pessoas veio de Deus e não das próprias pessoas de quererem serem abençoadas. Isso expressa uma bondade soberana de Deus, porque nós não fizemos nada para merecermos aquilo que Ele quer para nós. Mas você vai ver que mesmo essas pessoas sendo ajudadas no início, lá no final das contas elas se tornaram pessoas invejosas e por causa disso questionaram a bondade inicial de Deus em querer abençoar os outros como Ele bem entende e como bem quer. A Bíblia ainda continua. Por volta das 9 horas da manhã, ele estava passando por uma praça e viu alguns homens por ali, desocupados, à espera de serviço. Então mandou aqueles também para seus campos, dizendo que pagaria no fim do dia aquilo que fosse justo. E eles foram. Quando você estiver lendo a sua Bíblia, na íntegra, esse texto, você vai perceber que Deus faz isso ao longo do dia. Ele começa a chamar pessoas para trabalharem na sua vinha ao meio-dia, às 3 horas da tarde e por fim às 5 horas da tarde. Algumas versões vão falar horários específicos do contexto de linguagem um pouco mais antigo. Mas para ficar mais fácil a nossa linguagem aqui, nós colocamos esses horários específicos. Mas o que nos interessa aqui e agora é sabermos que Deus ele chama pessoas para trabalharem, pessoas que estavam desempregadas, pessoas que estavam sem recursos e, portanto, surge agora uma oportunidade delas, todas elas, sem exceção, terem a oportunidade de serem produtivas. Mas o X dessa questão é que as pessoas, ao final do dia, ao receberem seus devidos pagamentos, começam a questionar a bondade de Deus em relação à distribuição desse pagamento. Porque essa história contada por Jesus funciona mais ou menos da seguinte maneira. Imagine que eu sou o seu patrão e eu entro em acordo com você que ao final do mês eu estou te pagando um salário mínimo. Mas ao mesmo tempo eu contrato outras pessoas na metade do mês e digo para elas que vão receber o mesmo que você vai receber ao fim do mês. Aos olhos naturais isso parece ser injusto. Mas aos olhos de Deus isso é justo, porque a bondade parte dele e vem dele. Então ele que sabe o quanto pode dar para cada filho, para cada pessoa nessa terra. E quando nós começamos a questionar porque ele favorece mais algumas pessoas do que a outras, na verdade você já está se comparando a outras pessoas. E a comparação é uma das fontes principais para que a inveja possa surgir no coração humano. É por isso que você deve ter cuidado no seu ambiente de trabalho, inclusive nas próprias igrejas, se você é uma pessoa muito comparativa, uma pessoa que sempre está fazendo o seu serviço, mas ao mesmo tempo querendo saber as novidades ou aquilo que outras pessoas estão fazendo ou se elas estão sendo mais favorecidas nesses espaços. A Bíblia continua e esclarece que ao fim do dia aconteceu o seguinte. No fim do dia, o dono da plantação disse ao seu administrador que chamasse os homens e lhe pagasse o salário, começando pelos últimos contratados e terminando com os primeiros. Quando os homens contratados às 5 horas vieram, cada um recebeu um denário. Assim, quando os homens contratados mais cedo vieram para receber o que era seu, pensavam que receberiam mais, porém eles também receberam um denário. Então observe aqui que esses primeiros homens eles entraram em acordo com o dono dessa vinha no início dessa parábola. Então o foco deles deveria ser exatamente o seguinte: eu vou receber exatamente aquilo que eu acordei no início. Mas nós vemos na parábola que não foi bem assim. Uma vez que, segundo a Bíblia, esses primeiros trabalhadores eles começaram a se comparar em relação àqueles que foram contratados ao fim do dia em relação a quanto receberiam. Então, em outras palavras, esses trabalhadores estavam mais focados no dinheiro, na quantidade de dinheiro, do que na bondade inicial de Deus de ter a disposição de chamá-los para trabalhar em sua vinha. Então observe, eu não sei quanto a vocês, é melhor estar contratado, poder trabalhar e produzir e ter recursos disponíveis para você e com gratidão no coração, do que estar vagabundando por aí, a mercê na vida e querendo uma oportunidade de trabalho. Então veja que Deus ele foi bondoso no início, mas esses primeiros trabalhadores eles foram ingratos. Eles não reconheceram a bondade soberana de Deus de querer ajudá-los a princípio. E pelo contrário, sabe aquela velha história de olho gordo? Foi justamente isso que aconteceu ao fim dessa parábola. Porque a Bíblia diz: quando receberam o seu denário, começaram a se queixar do dono da plantação, dizendo-lhe: aqueles companheiros só trabalharam 1 hora e o Senhor assim mesmo pagou-lhes exatamente a mesma quantia que pagou a nós, que trabalhamos o dia inteiro e nos cansamos do calor. Amigo, respondeu o homem a um deles: eu não fui injusto com você. Você não aceitou trabalhar o dia inteiro por 1 denário? Receba o denário e vá embora. É meu desejo pagar o mesmo a todos. É contra a lei usar o meu dinheiro como eu quero?
Ou você está com inveja porque fui bondoso para com eles? Assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Então você vê aqui que o problema desses primeiros homens foi a inveja. Eles começaram a questionar a bondade de Deus em relação à distribuição dos salários ou das recompensas finais para cada um dos grupos. Então veja que quando você começa a questionar a bondade de Deus, você que era primeiro passa a ser último e o último passa a ser primeiro no sistema de reino de Deus. Então, quando você tem gratidão no seu coração, você vai ter satisfação e contentamento, e como consequência, você sabe que a bondade de Deus ela é soberana e que, portanto, Ele tem o melhor para a sua vida e mais Ele pode acrescentar à sua vida pessoal. Mas quando você começa a questionar a bondade de Deus, você começa a ser um homem ou uma mulher invejosos, porque você se esquece de que Deus se dispôs inicialmente a ajudar cada um de vocês. Ou seja, vocês estavam desempregados, mas agora veio Deus e contratou cada uma dessas pessoas que supostamente deveriam ter gratidão no coração. Mas não foi bem isso que aconteceu. Algumas versões elas terminam dizendo assim: por acaso você questiona a minha bondade ou são seus olhos que são maus? Então os olhos maus citados aqui por Deus nada mais são do que olhos gordos, olhos que estão sempre verificando se o outro está em vantagem em relação à nossa vida pessoal. E isso não é o melhor de Deus, porque quando nós estamos operando na gratidão e no contentamento, nós sabemos que nosso Pai sempre tem coisas melhores para cada um de nós em nossa jornada de vida. Então no vídeo de hoje você entendeu que é necessário que como cristão, filho de Deus, você esteja contente e seja grato por cada oportunidade que Deus vai te dar durante a vida, inclusive em relação àquelas que você já recebeu durante a tua jornada aqui na Terra. É necessário que você também entenda que quando você é uma pessoa invejosa, você está atrapalhando automaticamente como você trabalha para o reino de Deus. E que o ponto principal desse vídeo foi: pare de se comparar com os outros. Foque naquilo que Deus já te favoreceu até o presente momento e também naquilo que Ele pode fazer para você no futuro. Porque pessoas que ficam constantemente se comparando são pessoas invejosas, porque elas começam a focar mais naquilo que não tem do que naquilo que já tem. Você viu nessa parábola que esses camaradas começaram a focar naquilo que os outros tinham, mas se esqueceram da oportunidade inicial que foi colocada para eles, quando Deus ele se dispôs em ir ao encontro deles e chamá-los para trabalho. E estar trabalhando é bem melhor do que estar desempregado, sem fazer coisa alguma. Então observe que você, a partir desse vídeo, deve estar atento para duas coisas: se você é uma pessoa grata e contente, e se você conhece pessoas que são ingratas e descontentes. Você, a partir de então, pode ajudar outras pessoas que estejam nessa mesma situação, na medida em que você começa a fazer com que elas olhem para a vida com a outra perspectiva. Sempre existe um olhar sobre a vida melhor, sempre existe uma visão favorável em relação à vida. Quando as pessoas focam naquilo que elas não têm, elas ficam frustradas e, portanto, ingratas. Se você gostou do vídeo de hoje, dá o teu joinha, compartilha com quem você ama e te agradeço por estar comigo até o presente momento. E eu quero que vocês saibam que vocês são mais que um número, mas que vocês são o melhor de Deus. Shalom!